Ouça com atenção, escolhido. O que estou prestes a compartilhar com você tem o poder de virar sua realidade de cabeça para baixo. Não por acaso, mas por um chamado divino. Essa mensagem não chegou até você por coincidência. Ela foi guiada por algo muito maior do que o acaso. É como se o próprio Deus tivesse orquestrado esse momento para que você estivesse aqui agora, diante dessas palavras. Há uma mudança espiritual massiva acontecendo em sua vida, uma transição profunda entre o que você apenas desejava e o que finalmente está pronto para viver. Essa transformação não é fruto de pensamento positivo barato, é um movimento espiritual acontecendo em tempo real. E se você não se alinha com essa energia sagrada agora, se continuar preso à velha frequência da dúvida e do medo, pode deixar passar a maior oportunidade da sua vida. O invisível está prestes a se tornar realidade diante dos seus olhos, mas só se você estiver desperto para recebê-lo. As portas que pareciam trancadas estão se abrindo, e você está a um passo de atravessá-las. Respire fundo. O universo está pronto para te surpreender de forma sobrenatural. Mas aqui está a verdade que quase ninguém diz. Bênçãos não se derramam sobre os desatentos. Você precisa estar em prontidão espiritual, emocional e mental. E mais do que isso, precisa agir. Agora mesmo. Não amanhã, não depois. O momento é agora. Você foi trazido até aqui por uma razão que vai muito além do que sua mente pode compreender neste instante. E para provar ao universo e a si mesmo que você está pronto, clique no botão de curtir, inscreva-se no canal e escreva o número 99 nos comentários. Parece simples, eu sei, mas esse pequeno gesto é um símbolo, um código espiritual que manifesta sua aceitação. Se você sente no peito que essa mensagem é para você, então você já sabe. Seu espírito reconheceu o chamado. Mas se hesitar, se deixar a mente racional te convencer a sair agora, talvez você nunca mais tenha essa chance. Então permaneça comigo. O que vem a seguir não é apenas revelador, é libertador. Muitos de vocês escutam diariamente uma voz interior sussurrando que não são suficientes, que não nasceram para viver algo grandioso, que seus sonhos são grandes demais para a sua realidade. Mas eu estou aqui para dizer, com toda a autoridade espiritual que me foi concedida, que essas vozes estão mentindo. Essas mentiras podem vir de pessoas próximas ou até mesmo da sua própria mente ferida. Mas dentro de você, lá no fundo, há uma centelha que nunca foi apagada. Um chamado que nunca cessou. E esse chamado grita agora: você nasceu para mais. Você foi criado com um destino divino e não importa o quanto tentaram te convencer. Do contrário, a verdade ainda pulsa dentro do seu espírito. É hora de calar o ruído externo, silenciar as dúvidas e ouvir a única voz que importa. A voz da verdade, a voz de Deus, a voz que diz que você é escolhido, que você é amado e que há algo extraordinário reservado para você. É tentador duvidar. É fácil se deixar levar pelas vozes da insegurança, cair na armadilha da comparação e achar que está sozinho nessa jornada. Mas ouça, você não foi feito para sobreviver. Você foi feito para florescer. O inimigo sabe disso e por isso ele trabalha incansavelmente para te distrair, para te confundir, para te manter preso à mediocridade. Mas chegou a hora de romper com essas correntes, de se erguer, de lembrar quem você é e de quem você veio. Deus não escolhe os mais preparados, Ele prepara os escolhidos. Mesmo nos seus tropeços, mesmo nas suas quedas, Ele nunca te abandonou. Cada lágrima, cada dor, cada desafio enfrentado foi um tijolo no alicerce da sua grandeza. Você precisa enxergar isso agora, porque a sua história está prestes a ser reescrita, e não com tinta comum, mas com a unção do céu.
Sua trajetória, que até aqui pode ter parecido comum, vai se tornar testemunho vivo do sobrenatural de Deus. Deus tem moldado você nos bastidores da dor e do silêncio para um propósito que vai além da sua compreensão atual. A verdade pode ser pesada, pode parecer grande demais, mas ela é o que te liberta. O chamado que você carrega não é fantasia, é missão. E missão não é leve, não é fácil, mas é sagrada. Você está sendo conduzido a um lugar onde poucos têm coragem de pisar. O território da transformação real. E sim, o desconforto virá. Vai parecer que você está sendo desmontado por dentro. Mas esse é o processo do renascimento espiritual. Você vai descobrir que não foi abandonado, foi forjado. Cada dificuldade foi uma ferramenta nas mãos do Criador. Cada dor foi um buril esculpindo a versão mais forte e brilhante de você mesmo. E agora, neste exato instante, você está sendo convidado a vestir a sua verdadeira identidade, a de um guerreiro da luz. Portanto, não recue. Não se esconda atrás do medo, da vergonha ou da dúvida. Esse não é mais o tempo de sobrevivência. É tempo de manifestação. A visão que Deus plantou em seu coração não foi um acidente. Ela foi a faísca de uma revolução. E você é a chama que vai acender esse novo tempo. Quando tudo parece incerto, é justamente aí que a fé se torna sua maior força. Deus não está te pedindo perfeição, está te pedindo entrega, está te pedindo para confiar, mesmo quando tudo parece contrário. Porque Ele vê o que você ainda não enxerga. E Ele te diz: cada noite escura, cada oração não respondida, cada silêncio doloroso, foi parte do preparo. Você nunca esteve sozinho, e agora chegou a hora. Abrace a verdade, abrace o chamado, abrace sua missão, porque aquilo que está por vir vai fazer tudo valer a pena. Você pode até não perceber agora, mas há uma força maior conduzindo cada passo que você dá. Não importa quão turbulenta esteja a tempestade, você está sendo sustentado pelas mãos do Criador. Ele não apenas prometeu dias melhores, Ele está te carregando até eles. O amor dele é imutável, firme como uma rocha, e suas promessas jamais voltam atrás. Isso não é apenas uma ideia bonita, é uma realidade profunda e transformadora. Talvez você já tenha ouvido que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas o que isso realmente quer dizer na prática? Significa que, embora inúmeros recebam a chance de viver com propósito, apenas alguns aceitam o desafio e caminham com coragem nesse propósito. Ser escolhido não é um privilégio confortável, é uma missão sagrada, é um peso glorioso, um chamado para viver de forma diferente. E essa diferença, às vezes, te separa, te isola, mas nunca te abandona. Quem é separado para algo maior não caminha pelo caminho comum. A jornada do escolhido é marcada por provações, momentos em que o mundo não entende sua postura, suas escolhas ou até mesmo sua fé. E tudo bem, ser escolhido é carregar uma responsabilidade invisível, mas poderosa. É ser guiado por uma voz interna que não se cala, mesmo quando tudo à sua volta grita o contrário. É quando você sente, lá no fundo, que foi criado para algo que vai além do ordinário. Os que abraçam esse chamado não se misturam, não se perdem nas multidões. Eles seguem uma rota silenciosa, mas sagrada, traçada por um propósito único. Pode até parecer solidão, mas é nesse silêncio que a conexão com Deus se torna mais profunda. É ali que nascem as certezas, mesmo sem explicações. E quando o mundo duvida de você, é nesse relacionamento com o alto que você encontra força para continuar. Os verdadeiros escolhidos não estão isentos de medo ou confusão, longe disso. Mas a diferença é que eles não param por causa disso. Eles sentem o temor, sentem o desconforto,
e mesmo assim seguem em frente, porque sabem que não estão sozinhos. Eles entendem que fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de continuar apesar delas. A estrada dos escolhidos não é pavimentada com aplausos, mas com convicção. E essa convicção vem da entrega, da rendição total à vontade divina. Quando você deixa de lutar contra o plano de Deus e começa a caminhar com Ele, portas se abrem, paz se instala e uma nova visão sobre a vida começa a florescer. Talvez, nesse exato momento, você esteja se perguntando: será que sou apenas chamado ou sou realmente um escolhido? E a resposta não está nos sinais externos, mas na sua disposição interna de responder ao chamado, mesmo quando o caminho é escuro. Existe algo que os escolhidos sentem e que não pode ser explicado por lógica. É uma atração magnética pelo sagrado. Não é só uma ideia bonita ou uma emoção do momento. É algo que puxa o coração com uma força silenciosa, mas irresistível. Eles não apenas acreditam, eles vivem essa fé, sentem um desejo profundo de se conectar com a presença de Deus, de mergulhar em sua palavra e alinhar seus passos com a sua vontade. É como se o mundo ao redor ficasse em segundo plano, e a única coisa que realmente importa fosse estar no centro do plano divino. E por isso, muitas vezes, os escolhidos se sentem deslocados, como se não pertencessem totalmente ao ambiente em que estão. Mas esse sentimento de não pertencimento não é um erro, é um sinal de que eles foram moldados para viver de acordo com um propósito eterno, não com padrões passageiros. É isso que diferencia o chamado do escolhido. E é essa entrega que transforma tudo. Eles não seguem o fluxo comum, não compartilham os mesmos desejos, prioridades ou paixões da maioria ao redor. E isso acontece por um motivo maior. O coração deles pulsa em sintonia com algo divino e não com os ecos barulhentos deste mundo. É como se houvesse um fio invisível os puxando constantemente para mais perto de Deus. Mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando a confusão toma conta. Essa atração não é acaso, não é sorte, é projeto. Deus moldou seu coração para sentir essa conexão, para ouvir esse chamado silencioso e poderoso. E quanto mais você se entrega a essa conexão, mais forças encontra para caminhar com um propósito. A jornada dos escolhidos não é sobre perfeição, mas sobre direção. É um retorno consciente ao plano original, mesmo depois de se perder. Deus nunca exigiu perfeição. Ele apenas espera que você volte os olhos para Ele e recomece. Quando a vida pesa, é fácil sair do rumo. As responsabilidades se acumulam, os medos se agigantam, as dúvidas sussurram que você não é capaz. E de repente, você sente como se tivesse se distanciado do que é certo. Mas a verdade é clara, Deus não se afastou, você apenas saiu da trilha. E a boa notícia, sempre é possível voltar. O caminho dos escolhidos pode até parecer nebuloso, mas a direção está dentro de você, ecoando com a voz de Deus. Não precisa ter todas as respostas, só precisa estar disposto a ouvir, confiar e dar um passo de fé. Respire fundo, se reconecte e realinhe seu coração. Os escolhidos não seguem o barulho do mundo, mas sim aquela voz suave que sussurra o destino eterno. É nesse silêncio que nasce a verdadeira direção. Um dos sinais mais fortes de que você é um escolhido é a sensação de estar fora do padrão. Enquanto o mundo valoriza a uniformidade, os escolhidos são chamados a se destacar. Seguir o próprio caminho pode parecer solitário, mas também é profundamente gratificante. Quando você se encontra copiando a maioria, talvez surja uma inquietação, como se algo estivesse fora do lugar. Isso acontece porque você não foi feito para se encaixar em moldes. Você foi criado para romper com eles. O escolhido muitas vezes anda só,
sem muitos aplausos ou incentivos, mas caminha com uma confiança firme, porque confia no seu chamado interior e na direção divina. E mesmo diante dos desafios, essa certeza silenciosa dá força, paz e propósito. Pergunte-se: você está marchando no ritmo do mundo ou dançando ao som da missão que Deus colocou em seu coração? A jornada dos escolhidos nunca é simples. Você enfrentará críticas, será mal interpretado e haverá dias em que parecerá que está caminhando sozinho. Mas é justamente nesses momentos de isolamento que os escolhidos descobrem quem realmente são. Deus costuma separar seus escolhidos da multidão para moldá-los no segredo, para fortalecê-los na adversidade. E sim, isso pode parecer pesado, solitário, difícil, mas é também o tempo da lapidação. Você não está sendo abandonado, está sendo preparado. O isolamento não é punição, é elevação. A cada lágrima, a cada silêncio, Deus está afinando você para algo maior. Os escolhidos vivem um processo que muitos não entendem, mas aqueles que permanecem firmes verão uma recompensa que o mundo jamais poderia oferecer. A grande diferença entre ser chamado e ser escolhido está na fonte da sua validação. Os chamados muitas vezes buscam aprovação externa, dos amigos, da família, das redes sociais. Precisam dos elogios para se sentirem valorizados. Mas os escolhidos, esses não vivem para agradar os outros. Eles vivem para agradar a Deus. Sabem que seu valor não vem de curtidas, comentários ou aplausos, mas da sua identidade em Cristo. Eles ouvem a voz de Deus dentro de si e confiam nela com tudo o que têm. E isso os conduz a uma vida de confiança, inabalável, mesmo quando ninguém entende suas decisões. Quanto mais você depende da validação dos outros, mais se afasta do seu chamado verdadeiro. Os escolhidos não se guiam pela multidão, seguem o sussurro divino dentro do peito. Os escolhidos não se acomodam, não conseguem ficar muito tempo presos em zonas de conforto. Deus os chama para saltar no desconhecido, para caminhar sobre águas agitadas com fé firme. Sim, é assustador. Sim, haverá incertezas, mas é nesse movimento que o crescimento acontece. Ficar onde é seguro pode parecer sensato, mas não é onde a transformação nasce. Cada passo fora do familiar é um passo rumo ao destino preparado. E com cada risco, a fé cresce, os medos diminuem e a coragem toma espaço. Os escolhidos caminham por fé, mesmo quando não enxergam o caminho completo. Eles sabem que Deus já preparou o próximo degrau, mesmo que ainda não consigam vê-lo. A coragem que você precisa já foi colocada dentro de você. Tudo o que resta é agir. Uma das maiores mudanças internas de um escolhido é sair da mentalidade de vítima para assumir a responsabilidade total por sua vida. É tentador pensar que tudo está fora do seu controle, que o mundo está contra você. Mas os escolhidos entendem que, mesmo em meio às tempestades, há escolhas a serem feitas. Eles param de culpar os outros, param de esperar que alguém os salve e começam a caminhar com autoridade. Eles dizem: isso não está acontecendo comigo, está acontecendo para mim, para me moldar, para me preparar, para me fortalecer. Esse salto de consciência é libertador. Você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser um coautor da sua história, com Deus como guia. E é aí que o propósito começa a se manifestar de verdade. Os escolhidos não se enxergam mais como vítimas do acaso ou de um destino imutável. Eles despertam para a consciência de que são coautores da própria jornada, co-criadores ao lado de Deus. Isso significa que, em vez de transferirem a culpa para o mundo, para outras pessoas ou para circunstâncias externas, eles tomam as rédeas da própria existência. Reconhecem que cada pensamento, cada crença e cada comportamento molda diretamente a realidade que vivem.
E essa consciência não vem acompanhada de arrogância. Pelo contrário, é um despertar poderoso e, ao mesmo tempo, profundamente humilde. Diante dos desafios, os escolhidos não se fazem de vítimas. Eles olham para dentro e se perguntam: como posso crescer com isso? Como posso agir de uma maneira que reflita o propósito que carrego? Essa mudança de perspectiva, da vitimização para a autorresponsabilidade, é um marco transformador. É o momento em que o escolhido entende: ele não está mais à mercê da vida. Ele é capaz de moldar seu próprio destino com as próprias mãos e com a luz de Deus como guia. Ao adotar essa nova forma de pensar, os escolhidos descobrem que o fracasso não é um inimigo a ser evitado, mas um aliado disfarçado. Eles não temem os tombos, pois sabem que cada queda carrega uma lição embutida. O fracasso, para quem anda com propósito, é um ponto de partida, nunca um ponto final. É o solo fértil onde se plantam as sementes da sabedoria e da perseverança. Cada erro, cada contratempo, cada obstáculo, nada disso é desperdiçado por Deus. Tudo é parte de um plano maior que usa até os momentos mais difíceis como alavancas de crescimento. Quando você se alinha com a vontade divina, o fracasso deixa de parecer derrota e passa a ser ferramenta. É como um esmeril espiritual que refina a visão, afia a estratégia e aprofunda a fé. Os escolhidos aprendem a usar esses momentos como combustível, porque sabem que o propósito de Deus para suas vidas é infinitamente maior do que qualquer dor momentânea. E no final das contas, eles não são definidos pelas quedas que sofrem, mas pela força com que se levantam. No meio do barulho do mundo, com suas distrações constantes, demandas sufocantes e vozes competindo por atenção, os escolhidos mantêm um foco firme. Eles entendem que cumprir seu chamado exige mais do que intenção, exige disciplina espiritual. Significa cortar o ruído, fechar as portas para o que não contribui e proteger o que é sagrado. Cada sim dito para o propósito exige 1000 nãos, as distrações. E quanto mais o escolhido mergulha naquilo que Deus desenhou para a sua vida, menos espaço sobra para o que é superficial, onde as opiniões alheias, os apelos do mundo, o caos externo. Nada disso tem poder quando o coração está ancorado na missão divina. Os escolhidos não se deixam guiar por marés. Eles navegam com o mapa de Deus nas mãos, conscientes de onde devem investir seu tempo, sua energia e sua atenção. Quando fazem isso, o céu se abre, a visão se clareia, a direção divina flui com força e nitidez. Em um mundo que valoriza a distração, os escolhidos sabem: foco é ato de fé. Mesmo quando tudo à volta parece fora de controle, os escolhidos mantêm uma paz que não faz sentido aos olhos humanos. É uma paz que não nasce da ausência de problemas, mas da presença constante de Deus. É a serenidade de quem sabe que existe um plano maior operando por trás das cortinas da realidade. Essa paz não significa que a vida será fácil, mas significa que mesmo em meio à tempestade há um alicerce firme. Os escolhidos enfrentam perdas, lutas, momentos de incerteza, mas nada disso os abala profundamente, porque sua raiz está na confiança. Eles sabem que Deus não está distante, mas ao lado, conduzindo, orientando, sustentando. Essa calma não vem de fora, mas de dentro. É o resultado de um relacionamento íntimo com o Criador. E quando o caos tenta dominar, os escolhidos se voltam para a fonte. Eles oram, confiam e permanecem, porque sabem que a verdadeira paz não depende das circunstâncias, mas da conexão com aquele que está acima de todas elas. Os escolhidos muitas vezes caminham sozinhos, não porque sejam arrogantes, mas porque carregam uma visão que poucos conseguem enxergar. Em um mundo que prega a padronização e a conformidade, ser diferente é um fardo.
mas também é um sinal de que você está tocando algo maior. O chamado dos escolhidos é, na maioria das vezes, invisível aos olhos comuns. E isso pode gerar incompreensão, críticas e até isolamento. Mas é preciso lembrar: o fato de outros não entenderem o que Deus colocou em seu coração não invalida sua missão. Na verdade, é justamente essa singularidade que torna o escolhido especial. Ele vê o que os outros ainda não veem. Ele sente o que os outros ainda não estão prontos para sentir. E sim, essa jornada pode parecer solitária, mas é também uma das mais recompensadoras, porque cada passo dado em obediência ao chamado é um passo mais perto de cumprir o destino celestial. A rejeição que você sente hoje é só o eco de um mundo que ainda não está pronto para o que você veio trazer. Mas continue. Permaneça, porque a visão que Deus te deu não precisa de aprovação, só de coragem. Existem pessoas neste mundo que não foram chamadas para seguir caminhos comuns. Elas foram escolhidas para abrir trilhas onde nunca antes se pisou. Esse tipo de missão vem com um preço: ser incompreendido. Mas é justamente essa incapacidade do mundo de compreendê-las que serve como marca de sua singularidade. Viver esse chamado exige coragem profunda, não uma coragem comum, mas aquela que nasce da certeza interior de que o propósito que Deus plantou em sua alma é real, mesmo quando todos ao redor duvidam. Os escolhidos carregam um fogo dentro de si, um desejo intenso de cumprir sua missão, mesmo enfrentando portas fechadas, olhares de dúvida ou vozes de zombaria. Ser diferente aqui não é um defeito, é um sinal. E quanto mais você abraça quem você realmente é, mais claro se torna o papel que Deus reservou para você dentro do seu plano grandioso. Nunca tente se encaixar num molde que não foi feito para você. Os escolhidos foram feitos para romper limites e criar novas formas. Isso não é uma falha. É exatamente onde reside a sua maior força. Ao caminhar nessa jornada, os escolhidos aprendem um princípio sagrado. Alinhar suas ações à vontade de Deus é o verdadeiro segredo da realização espiritual. Cada escolha, cada passo, cada decisão torna-se uma oportunidade de se conectar mais profundamente com o plano divino. Esse alinhamento não acontece num estalar de dedos. Ele nasce da entrega total, do abandono das vontades próprias para abraçar um propósito maior. E longe de apagar sua essência, esse processo revela a sua verdadeira identidade, refinada e direcionada por Deus. Quando seus passos seguem esse compasso, você começa a experimentar uma paz que o mundo não consegue oferecer. A vida ganha novos significados. Tudo parece fazer mais sentido. Mas é claro, essa estrada não é livre de obstáculos. Haverá desvios, tentações, dúvidas, vozes querendo te puxar para outro caminho. Mas os escolhidos sabem: a obediência. A vontade de Deus é o caminho para a verdadeira abundância espiritual. E quando você decide viver, não mais pela aprovação dos outros, mas pela glória de Deus, algo muda dentro de você. A verdadeira alegria, a verdadeira paz, nasce desse alinhamento. A base de tudo isso é a fé. Não uma fé fraca ou condicional, mas uma confiança inabalável que transforma o invisível em realidade. Os escolhidos sabem que é através da fé que milagres acontecem. A fé não é passiva. Ela age, se move, enfrenta o desconhecido com ousadia, mesmo sem saber como Deus irá prover. É quando tudo parece desabar, quando o chão some e só resta crer que o céu se manifesta. Cada milagre vivido pelos escolhidos é resultado dessa fé imbatível, dessa decisão firme de confiar em Deus acima das circunstâncias. Enquanto muitos desistem diante da lógica, os escolhidos mantêm os olhos fixos nas promessas.
Eles não esperam que tudo esteja perfeito para agir. Eles agem, e é nessa ousadia que o impossível se curva. Deus honra aqueles que creem. Quando você para de duvidar e começa a confiar de verdade, milagres se tornam parte do seu cotidiano. Sua fé, então, não é apenas uma crença, é a chave que destranca as portas das promessas divinas. A dúvida é uma sombra que visita todos, até mesmo os escolhidos. Mas o que diferencia aqueles que foram chamados é que eles não permitem que essa dúvida os defina. Quando a incerteza bate à porta, eles a enfrentam com a verdade que Deus já declarou sobre eles. Eles não confiam em sua própria força, mas nas promessas que os sustentam. Não precisam ver o caminho todo, basta-lhes saber que Deus está guiando seus passos. A dúvida para eles não é um fim, mas um convite para mergulhar mais fundo na fé. É quando o medo aparece que a fé se fortalece. Eles entendem que sua missão não exige perfeição, mas fidelidade. E mesmo quando a lógica falha, quando o mundo diz não, eles seguem dizendo sim ao propósito. A força deles está em saber que a voz de Deus é mais alta que qualquer ruído externo. E é essa certeza que os faz avançar, mesmo sem ver a próxima curva. Eles sabem, Deus não falha. Cada escolhido inevitavelmente passará pelo vale da confusão, um lugar onde o propósito parece nebuloso e o próximo passo é incerto. Mas esse vale não é o fim. É apenas uma etapa essencial do processo de despertar espiritual. Antes da clareza, vem o confronto com tudo o que precisa ser deixado para trás. Crenças antigas, identidades impostas, expectativas alheias. O despertar não é um evento instantâneo, mas um processo contínuo de revelação. Aos poucos, os olhos se abrem para a realidade espiritual, e o que antes parecia caos começa a revelar propósito. Os escolhidos desenvolvem uma sensibilidade única para ouvir a voz de Deus, discernir os sinais e entender sua posição no plano maior. Eles descobrem que aquilo que os fazia se sentir perdidos, na verdade, era parte do caminho para se encontrarem. A clareza vem no ritmo de Deus, e quando ela chega, tudo muda. O passado faz sentido, o presente ganha direção e o futuro se ilumina com propósito.